Senhor, Senhor presidente, está muito baixo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos telespectadores que nos assistem através do canal 16 da TV Câmara e a todos que nos acompanham através das redes sociais, o meu bom dia. Bem, eu trago aqui o assunto também do coletivo caxiense, né? Que a gente tem recebido muita reclamação e muita reivindicação dos usuários. Os ônibus continuam lotados, cada vez mais lotados, janelas fechadas e muitos usuários sem máscara. Tem pessoas que não se conscientizaram ainda da gravidade, do problema da pandemia que estamos vivendo. E digo mais, nós vamos ter que conviver com isso há muito tempo. O que nós precisamos ter são regras. Nós precisamos saber que nós precisamos lavar as mãos, desinfetar as mãos, usar a máscara e manter o distanciamento. Aí, vereador Wagner, nós poderemos ter, sim, a abertura dos entretenimentos, poderemos ter a ampliação nas empresas de funcionários voltando a trabalhar, porque eu acredito que nós vamos ter que conviver com isso muito tempo. Não adianta a Visat diminuir o ônibus e os ônibus as pessoas estarem empilhadas. Nesse momento, seria necessário que houvessem mais ônibus para que as pessoas ficassem menos aglomeradas dentro desses ônibus. Se a Visat não pode colocar mais ônibus, por que é que a Secretaria de Transporte não vê uma saída, inclusive, dos azuizinhos? Os azuizinhos poderiam se aumentar a frota, poderiam dar uma assistência maior. A população gosta do azulzinho. O que nós temos que pensar é na população. A população que tem que sair de manhã para trabalhar, é obrigada a ir trabalhar porque precisa sustentar a família. Porque não pode ir com o seu carro próprio, ela tem que pegar o coletivo. Ela tem que passar por uma situação dessas. É inadmissível. Nós precisamos, senhor secretário do Trânsito e Transporte Caxias do Sul, providências urgentes quanto a isso. Os ônibus estão atrasando ou passando em horários adiantados, não estão cumprindo seus horários. Quem é que paga por isso? O usuário. Aquele que tem que pegar o ônibus, aquele que tem que trabalhar. E ele convive com pessoas responsáveis e irresponsáveis. Nós tivemos, esse final de semana, na Lagoa do Desvio Risso, uma aglomeração enorme de pessoas. As pessoas não têm pessoas, vamos falar, algumas não estão nem aí para o coronavírus. A lagoa estava lotada com pessoas sem máscaras. As pessoas estavam com som alto, se divertindo. Eu não consigo compreender. É muito simples para mim dizer que nós precisamos nos cuidar. Nós podemos nos divertir. Tem gente que faz festinha em casa, posta o vídeo no Face. É uma afronta. Mas nós sabemos também que até 30 pessoas, pela informação que tivemos do urbanismo, algumas festas podem ser feitas, vereador Wagner. Tudo há o seu equilíbrio. O que as pessoas não estão, algumas não estão percebendo, é o equilíbrio. Na sexta-feira, nós estivemos nas EPIs, observando que não há a higienização com álcool e gel antes de entrar no coletivo. Nós estamos fazendo uma indicação, solicitando, então, que instalem uns toters de álcool e gel.
A empresa coletiva diz que faz a higienização no ônibus e na garagem. Mas só na garagem não é possível. Nós precisamos, sim, que instalem alguns equipamentos para que as pessoas possam fazer a higienização antes de entrarem no coletivo. O seu à parte, vereador Chico Guerra. Obrigado, vereadora. Na verdade, a gente vai ficar falando desse assunto até o final do ano, porque a Secretaria não está tomando as devidas providências. Não sei se é a mando do prefeito ou do vice, talvez é a mando do vice, para que não tome providências mais fortes em cima dessa empresa. Possivelmente, eles estão fazendo só aquele passa a mão na cabeça, dizendo que estão fazendo fiscalização, e realmente estão fazendo fiscalização, mas a fiscalização em si só, sem punição, não leva em nada. Então, dá a entender que essa empresa de transporte está sendo beneficiada pela administração, pela atual administração, aqui eu falo o prefeito Cassina e o vice Eloy, possivelmente estão favorecendo em muito e estão esquecendo todos os outros empresários que estão sendo penalizados com isso. E a atitude deles, a atitude da Visate, de deixar esse mundo de gente dentro de um veículo, está ali os resultados, e a hora que nós tiver os verdadeiros números do Covid aqui, aí nós vamos ver o que vai ser a realidade. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador. Eu acredito que tanto o prefeito quanto o vice, eles estão empenhados, sim. O problema é que a empresa está num conforto, um conforto muito grande. Uma pequena parte. Ela tem um conforto, é ela e pronto. Né? Então, nós temos que encontrar algumas saídas legais para pensar na população. Uma parte, vereador. O seu à parte, vereador Wagner. Bem ligeiro, vereadora Gladys, só entrando no assunto do Chico Guerra, eu discordo com o Chico Guerra, secretário também está super atento e cobrando, e me garantiu, daqui para frente, ter um rigor maior nessa fiscalização aí contra a Visate, aplicando multas e não deixando, colocando mais ônibus e se preparando de forma antecipada. E, vereadora Gladys, você que é uma lutadora e brigou muito pelo táxi, lotação, pelo azulzinho lá da região de Rio Risso, ontem o secretário me passou uma informação que estão tentando, de alguma forma, fazer voltar aquela linha, só que com a passagem estipulada em lei. Obrigado. Sim, mas precisamos agora. O seu à parte, então, vereador, depois... Não, vereadora Gladys, é importante a gente sempre falar de transporte coletivo, menos mal que o secretário está tomando providências depois de 4 meses do início da pandemia, né? Não dá para esperar mais, já passou 4 meses. E outra hora, veja só como a população está sofrendo. Quer dizer, ela sofre com o transporte coletivo, ela sofre com a conta de água. Quer dizer, eu recebo infinitas mensagens da população dizendo que a minha conta era 60, 70 reais, passou para 300, 400. Eu sei que o SAMAI está tomando providências, mas tem que correr atrás, o cidadão tem que correr atrás, tem que ir atrás para ver se diminui a conta de água. A conta de luz, a mesma coisa. E ainda o prêmio da pandemia é 6% de reajuste na conta de luz a partir do mês que vem. Então, realmente é sofrível, né? Em período de pandemia, a população está sofrendo com tudo, tem que correr atrás de tudo, e isso é irritante, isso é desgastante para a população. Então, o seu depoimento é importante também para a gente tentar corrigir isso. Perfeito, vereador Meneguzzi. Eu até quero, para encerrar aqui, eu só quero falar mais dois assuntos, completando. No momento de pandemia, eu quero relatar o que aconteceu ontem. Eu estive no SAMAI ontem para entender como é que era feito o cálculo dessas contas absurdas do mês de junho que o contribuinte tem recebido. Pois bem, eu tinha marcado 3 horas com o presidente, o Ângelo Barcarolo, que ele e o servidor nos atenderam perfeitamente, saímos de lá esclarecidas, e eu realmente demorei 17 minutos no meu tique de estacionamento. Mas o lado do meu carro, um senhor demorou 5 minutos.
Mas os fiscais estavam aí multando, porque é lei. Multaram, eu paguei R$ 16, R$ 15,90, e aquele senhor de 5 minutos pagou o mesmo valor. Então, eu estava resolvendo um problema lá. Tudo bem, eu estava errada, porque passou o meu período, mas é momento da fiscalização estar em cima do consumidor. É momento do fiscal de trânsito estar aí caneteando o contribuinte do município. Não fui só eu, tinham vários carros. No momento de pandemia, eu disse para ele, eu estava no SAMAI, tem menos funcionários, nós não podíamos largar a reunião e sair correndo para trocar o ticket. Não tem conversa. Então, me poupem, façam a sua parte também, né? Vamos resolver o problema do contribuinte, vamos ver o que está havendo lá no ônibus e não ficar no centro caneteando, vamos trabalhar nos bairros também. E quero avisar a população, então, que for a Lagoa final de semana, conforme a orientação do secretário Júnior, haverá uma fiscalização intensiva. Querem ir para a Lagoa, podem ir, mas vão com máscara e respeitem o distanciamento. Temos que cobrar do poder público, mas também da comunidade. Muito obrigada, senhor presidente.